Você segue as recomendações da Meta ou o que eu te ensino aqui no canal, cria uma campanha, um conjunto e vários criativos, e aí a Meta gasta todo o seu orçamento em um criativo só. E pior, no criativo que não gera conversões. E aí aqueles outros criativos que estão convertendo, ela quase não gasta dinheiro. Lá esse negócio não funciona, e aí você volta para aquela estrutura antiga, as famigeradas escalas de lá de 2013 que o pessoal ensinava. E você isola uma campanha, um conjunto e um criativo para testar tudo de forma isolada. E aí você consegue algum resultado, só que você enfrenta outro problema. Sua campanha não consegue escalar porque em pouco mais de 7 dias, teu CPM começa a disparar loucamente. E aí você tem que duplicar, criar uma nova campanha e começar tudo de novo, desperdiçando todo o aprendizado que a Meta tinha acumulado naquela campanha conjunto anterior. Adivinhei, né? Não, cara, não tem uma bola de cristal. Mas isso aqui está acontecendo mesmo com todo mundo. É relato de todo mundo aqui dentro do MetaAds que não está conseguindo ter resultados, exceto quem entendeu como o jogo funciona. Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar e explicar tintim por tintim por que você não está conseguindo fazer isso do jeito certo e como você vai resolver isso de uma vez por todas. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso aqui, cara, vai ser uma aula que os caras não dão nem em mentoria de 1.000, 2.000, 3.000 reais, quem sabe até mais. E eu tô te entregando isso aqui de graça e você nem dá um like, pô, ativa as notificações aí e se inscreve no canal. E antes que venham os mimizentos colocar nos comentários aqui, eu não tô mandando para você seguir recomendações da Meta, aquelas recomendações bostas que aparecem no gerenciador de anúncios, tá? Eu tô falando de documentação oficial do manual da ferramenta que explica como ela funciona. São duas coisas completamente diferentes. Não me venha com esse papo de que, se a Meta mandou fazer, faça diferente porque vai dar certo. Com essa ideia aí, você vai só desperdiçar a grana, ficar torrando dinheiro e tornar o algoritmo da tua conta de anúncios cada vez mais burro, cara. Então, se liga, presta atenção. Você tem que conhecer os fundamentos de como a coisa funciona para poder aplicar estratégia. Não é ficar copiando estratégias malucas de gurus aí que só fazem você perder dinheiro. Vamos entender isso aqui em detalhes. Ó. Imagina que você tem essa estrutura aqui: uma campanha, um conjunto e vários anúncios. Tenho 5 anúncios de exemplo aqui. Ponto número 1. Todos os anúncios anunciam para um mesmo produto ou para produtos de um mesmo ticket. Quando você tem tickets diferentes, e é bom ressaltar isso, não adianta misturar tudo, porque obviamente a Meta vai priorizar o produto mais barato. Ele é mais fácil de vender, ele é mais no-brainer, a pessoa não precisa pensar para decidir comprar ele. Imagina que a pessoa está comprando um produto de R$ 7 contra um produto de 100. O produto de 100 vai demandar mais consideração, ela precisa confiar mais no vendedor, ela vai pensar um monte de coisas antes de comprar. O produto de 7 ela não vai nem pensar, se for uma merda, foi só R$ 7 mesmo que eu gastei, tá entendendo? Por isso você não mistura tickets diferentes. Então, conceito principal: uma campanha, um conjunto, vários anúncios para um mesmo produto ou produtos similares com o mesmo ticket, ok? E aí, mesmo assim, a Meta está movendo todo o dinheiro para um anúncio só. Ela escolheu um preferidinho e está jogando toda a verba ali. Dois fatores principais que são erros, tá? Existe um terceiro fator que eu vou explicar no final, que eu ainda não falei aqui no canal, que não se trata de um erro, é uma característica que você precisa entender das suas campanhas daqui para frente. O primeiro erro é falta de orçamento. O orçamento, sempre a nível de campanha, CBO, pode não estar sendo suficiente para alimentar todos os criativos que você tem na campanha. E aí a Meta move todo o orçamento para aquele criativo que ela acredita que é o melhor, que tem mais chances de performar, e acaba não sobrando orçamento para os outros. É como você colocar 5 carros numa corrida e não colocar combustível suficiente em todos eles para que eles consigam completar a corrida. Tá, é melhor pegar todo o combustível dos outros carros e pôr num só, ou em dois, para que pelo menos dois consigam competir na corrida. Entendeu? Então, primeiro ponto, você precisa ter orçamento suficiente. Se não tiver orçamento suficiente, vai acontecer isso mesmo, e isso acontece daí por um erro seu, erro de não ter orçamento suficiente. Como eu faço para saber se o orçamento é suficiente? A Meta diz que para que você consiga sair da fase de aprendizado e as campanhas finalmente comecem a performar, ela diz que você precisa de 50 conversões em média em 7 dias. O que isso significa? Significa que o seu orçamento precisa ser suficiente para que esses criativos gerem 50 vendas em 7 dias, no prazo de 7 dias.
Então, como que eu faço para saber se o orçamento é suficiente, James? Primeiro de tudo, você precisa saber qual é o seu custo por aquisição. Quanto você paga para gerar uma venda? Ah, James, eu não sei quanto eu pago para gerar uma venda, eu estou começando a conta de anúncios agora, eu não tenho esse dado. Então você precisa calcular qual é o valor máximo que você aceita pagar para gerar uma venda. E não adianta chutar um valor, eu aceito pagar R$ 10 para gerar uma venda de um produto de 200. Não é assim que funciona. Você tem que fazer o cálculo do seu negócio, quanto custa para produzir o seu produto, quanto você tem de margem de lucro, para saber quanto é o máximo que você pode investir em publicidade para gerar uma venda. Esse cálculo eu ensino como que você faz bem certinho lá dentro da Legião Adzeira. Se você não é membro ainda, tem um link aqui em algum lugar. Inclusive tem todo um curso, um módulo novo que eu estou disponibilizando lá sobre Meta Ads pós-Andrômeda, que ensina todas essas coisas que eu estou falando aqui. Então vamos supor que nesse exemplo aqui, o meu custo por venda, o meu CPA, o meu custo por aquisição de novo cliente, seja de R$ 30. Para mim gerar 50 conversões em 7 dias, eu preciso ter o orçamento suficiente. Se me custa R$ 30 uma conversão, então qual é a conta que eu vou fazer? Eu preciso de 50 conversões. Vezes R$ 30, que é o preço de uma conversão para mim, eu preciso de R$ 1.500 em 7 dias. Eu vou ter que gastar R$ 1.500 durante 7 dias para conseguir as benditas 50 conversões que eu preciso para sair da fase de aprendizado. Dividindo esse 1.500 por 7, eu vou ter exatamente o meu valor de orçamento diário. Significa que eu preciso de aproximadamente R$ 214, 214 a R$ 215 de orçamento diário. Então, 215 dia para vender esse produto. Então, se o meu custo de aquisição é de R$ 30, eu vou precisar de R$ 215 por dia para conseguir atingir essa meta de 50 conversões em média em 7 dias. Se você não tem esse orçamento, não adianta socar um monte de criativo lá, não vai ter orçamento suficiente para que todos os criativos performem. Meu orçamento é muito pequeno, não consigo investir tudo isso. Diminui a quantidade de criativos, mas tenha em mente que você vai ter mais dificuldade para conseguir atingir essas conversões. Não adianta, cara, não existe mágica. Meta Ads não é barato. É barato você fazer anúncio de impressões. Aquela ideia lá de que você pode anunciar a partir de R$ 6 por dia, isso aí é só para anúncio de impressões, de alcance. Você não vai gerar vendas ali, é só para ser mostrado e exibido. Negócios locais geralmente se beneficiam com isso. Quanto mais você é visto, mais você é lembrado. Isso é fazer anúncio. Mas se você quer conversão, venda direto do teu anúncio, não é barato não. Não caia mais nessa ilusão que isso é pura furada. Mas não dá, eu não posso colocar 215 dias logo de cara no início de uma campanha. Então o que você faz? Você pode reduzir, tendo em mente que vai demorar mais tempo para você sair da fase de aprendizado, sua campanha vai oscilar por mais tempo, mas você precisa de orçamento no mínimo do mínimo, tá? É o mínimo, menos que isso não adianta, para gerar uma conversão para cada criativo por dia. Se o seu orçamento não for suficiente para gerar uma conversão em cada criativo por dia, não adianta nem começar a jogada. A meta vai mover tudo para um só e vai deixar os outros mortos, mesmo que sejam criativos bons. Então aqui se eu tenho 5 criativos e o meu custo por aquisição é de 30, quanto que eu precisaria no mínimo, para que a meta tenha gás para dar uma conversão para cada criativo? Eu preciso de 30 vezes 5. O que significa que o meu orçamento mínimo, o pior orçamento que eu posso pôr, tá? Tô falando nesse sentido mesmo. O pior orçamento que eu posso pôr é R$ 150 por dia para esses 5 criativos. E ainda assim há a chance de que a meta mova a maior parte do orçamento para um só, porque o orçamento é pouco. É orçamento suficiente para gerar apenas uma conversão para cada criativo por dia. Tá abaixo da meta de 50 conversões em 7 dias. Mas é uma opção. Ok, James, eu tenho um orçamento grande. Mesmo assim, a meta move todo o orçamento para um criativo só. Meu orçamento está acima desses 215, meu CPA é 30 e tal. Ok, meu problema não é esse, meu erro não está aqui. E mesmo assim, a meta pega lá num criativo, ele está gastando meu orçamento total da semana de R$ 1.500, que seria 215 por dia. A meta gastou praticamente 1.000 só num criativo único ali, e aí gastou R$ 100 no outro, 50 no outro, 70, 80.
E assim foi a distribuição da meta, totalmente discrepante. Está gastando a maior parte do orçamento num criativo só. Mesmo eu tendo bastante orçamento. O que pode estar acontecendo aqui que seja também um erro? Falta de diversidade criativa. E eu já falei isso aqui no canal várias vezes. Quando você tem vários criativos numa campanha e eles são similares, a meta vai agrupá-los em um Entity ID, ou seja, uma ID de entidade, e vai considerá-los como sendo um único anúncio. Então, para que ela vai mostrar os outros se eles são muito semelhantes? E aqui tem um conceito que você precisa entender, que é o conceito que chama de cegueira do banner. O que é cegueira do banner? Quando uma pessoa vê muitas vezes um anúncio, o cérebro dela tende a aprender a ignorar aquilo automaticamente porque ele já entende que aquilo é uma publicidade. Então, se você tem anúncios aqui que tem um visual, por exemplo, muito parecido, você usa um padrão de identidade visual sempre igual, mesmo que você mude o texto, mude totalmente a copy, mas o padrão visual é muito parecido, aí não é nem um fator da máquina, é um fator da mente humana. As pessoas vão começar a ignorar todos os outros seus anúncios, porque eles são muito semelhantes. Ela nem para. Aí você tem a impressão fantasma. O que é uma impressão fantasma? O seu anúncio foi impresso na tela do celular, mas a pessoa nem viu, nem prestou atenção, porque quando ela bateu o olho rolando ali, aquilo já era um visual familiar na mente dela, que ela já sabe que é um anúncio e ela simplesmente rola e não para prestar atenção. Não importa se você mudou texto, mudou copy, mudou até o fundo da imagem ou coisa parecida. Então isso aí não é fator máquina, é fator mente humana. Então seus criativos precisam ser realmente diferentes visualmente também. Outra coisa, e aí é fator máquina, seus anúncios precisam ser realmente diferentes no sentido de ângulos de abordagem. Você tem que abordar níveis de consciência diferentes, você tem que abordar dores diferentes, soluções diferentes, ofertas diferentes, conceitos de criativo diferentes. Faça criativos com um conceito lógico de especificação técnica, por exemplo. Em contrapartida, faça um outro criativo de conceito emocional, que aponta uma dor e um desejo. São conceitos completamente diferentes, mas que atendem à necessidade de uma mesma pessoa. Aí você tem ângulos diferentes que a meta precisa para conseguir atingir a pessoa certa no momento certo. Quando você não tem essa diversidade, seus criativos ficam muito semelhantes e a meta vai englobá-los como sendo um só, você vai cair na armadilha da cegueira do banner e os seus anúncios vão começar a ser ignorados e a meta vai escolher um só e vai começar a gastar dinheiro só naquele criativo. Esses são os dois fatores principais que fazem a meta direcionar dinheiro para um criativo só. Esses são fatores que são considerados erros, que interferem negativamente na sua campanha. Agora vamos para um fator novo que ninguém está falando por aí. A Meta hoje, ela faz retargeting automaticamente. Não só hoje, já tem um tempo, né? Então você lembra que tem aquele conceito dentro da conta de anúncios? Em configurações de publicidade da conta de anúncios, você tem aqui a ferramenta de segmentos de público. Isso aqui é muito interessante que você configure isso corretamente. A Meta classifica o seu público hoje em 3 segmentos. Aqui nós temos 2, você já vai entender. O segmento de público engajado, clientes existentes e novos clientes. Inclusive, dentro de algumas contas de anúncio, tem lá a ferramenta já para você priorizar novos clientes dentro das configurações do gerenciador de anúncios, que eu já mostrei em algum outro vídeo aqui, que algumas contas estão recebendo. Então, você tem 3 conceitos de públicos dentro do Meta Ads hoje que a máquina entende, que a inteligência artificial da Meta classifica. O público novo, completamente novo, pessoas que nunca compraram de você. O público engajado, que geralmente pessoas que já se envolveram com o seu negócio, com o seu produto anteriormente, mas ainda não compraram, e os clientes existentes, que são pessoas que já compraram de você ou já compraram algum produto de você alguma vez dentro de um determinado período. Esses públicos de engajado e existente você pode configurar aqui, inclusive está na hora de eu atualizar, a última atualização tem tempos. Geralmente você cria públicos personalizados lá na ferramenta de pessoas que compraram ou pessoas que engajaram, visitaram o site, mas não compraram e configura tudo aqui corretamente. Mas isso aqui é só para você entender que existem esses 3 conceitos de público: novo, engajado e existente.
Quando você tem isso aqui configurado, inclusive, a meta deixa você quebrar nos relatórios lá para saber para quem que ela está mostrando os anúncios. O quanto por cento do seu anúncio foi mostrado ou o gasto da verba em público novo, em público engajado e público existente. E ao quebrar esses relatórios no gerenciador, você vai notar que a meta está fazendo retargeting automaticamente, mostrando o seu anúncio de uma campanha automaticamente para públicos engajados e para clientes atuais. Quando você entende esse conceito de públicos da meta e esse retargeting automático, você começa a entender como a meta utiliza uma campanha só para impactar um mesmo cliente, uma mesma pessoa várias vezes. E aí você começa a entender porque geralmente a meta começa a gastar muito dinheiro num criativo, enquanto gasta menos dinheiro nos outros. E às vezes, o mais interessante, depois comenta aqui se você percebeu isso também. O criativo que está gastando mais dinheiro é aquele criativo que está com o ROAS mais baixo. Às vezes o ROAS está a 0,8, não chega nem a 1. Tá péssimo, gastando muito dinheiro e pouco ROAS. Aí você pega, às vezes, os criativos que estão gastando menos dinheiro e eles estão lá com ROAS 3, ROAS 2, às vezes até mais, às vezes um ROAS 4. E aí você não entende nada. Poxa, mas a meta tá maluca. O criativo que tá gastando mais, ela tá apoiando dinheiro no criativo que não tem retorno. Tá gastando toda a minha grana no criativo que não tem retorno. E os outros criativos que tá gastando pouco são justamente os criativos que tá convertendo. Pensando da forma mais lógica, ela teria que estar gastando dinheiro justamente nesses aqui que estão tendo retorno. Não é verdade? Só que não. E aí você vai lá pensando dessa forma e mata aquele criativo que está gastando sua grana sem gerar retorno. E o que acontece depois que você faz isso? Toda a sua campanha vai por água abaixo. Todo o ROAS que os outros criativos estavam gerando morrem também, porque você matou aquele criativo. Isso acontece porque esse criativo aqui era seu criativo âncora, o seu Hero Edge. Ele estava servindo como um topo de funil para atrair a atenção das pessoas de forma mais barata, a um custo mais baixo. Por isso a meta estava gastando mais nele. Se você observar, geralmente esse criativo ele vai ter um CPM baixo. Aí você olha, tá gastando bastante grana, tem um CPM baixíssimo, às vezes o CTR tá excelente, só que ele não vende. O ROAS dele é péssimo. O que está acontecendo? Esse criativo ele tem uma grande capacidade de atrair a atenção das pessoas, fazerem elas prestarem atenção e fazerem elas clicarem. Mas lembra, ninguém em sã consciência compra tendo visto um anúncio uma única vez na vida. Você vê o anúncio, clica nele, vai para a página de vendas, desiste, depois é impactado de novo por outro anúncio, clica de novo, vai para a página de vendas e depois você decide comprar. Então imagina que uma pessoa viu esse anúncio aqui, o carinha viu esse anúncio aqui, clicou nele, chamou a atenção dele, pegou na dor dele mesmo, ele clicou, foi na página, mas não comprou. Por algum motivo ele não comprou. Depois de alguns dias, ele viu esse outro anúncio aqui, ele clicou, mas também não comprou. E depois de alguns outros dias, a Meta mostrou para ele esse outro anúncio aqui. E aí, quando ele viu esse anúncio, ele clicou e comprou. Por isso, o ROAS desse anúncio aqui vai ser ótimo. Só que ele só foi bom porque aquele primeiro lá em cima filtrou isso antes. E o primeiro lá em cima, além de ter gasto a grana, ele não recebeu os créditos. Por quê? Porque quem recebe o crédito é quem deu o chute pro gol, o anúncio da onde gerou o clique que gerou a venda. Isso é como um time de futebol bem estruturado. Às vezes o melhor jogador não marca gol, mas ele é o cara ali no meio do campo tocando a bola para os caras que fazem o gol. Se você tira ele, acabou os gols. Entendeu como que funciona a jogada? Então a Meta entende essa jornada e redistribui isso. E é por isso que quando você mata esse criativo, você mata a sua campanha toda. E é por isso que agora você não analisa mais campanhas a nível de criativo. Você não vai olhar para o ROAS do criativo. Você vai olhar para o ROAS do conjunto como um todo. Você não vai olhar para qual é o criativo vencedor. Você vai olhar o conjunto que tem a jornada vencedora. A Meta agora não trabalha por criativos, ela trabalha por jornadas. E é por isso que é importante você ter vários criativos com ângulos diferentes, com níveis de consciência diferentes, com formatos diferentes, que ajudem a pessoa nesses pontos de contato até que ela execute a compra, para que
como um todo, a sua campanha, o seu conjunto, tenha um ROAS 10x, 5x, mas você vai conseguir isso não no criativo, no conjunto, com vários criativos que te ajudam a tocar essa bola até o gol. Imagina outra situação. Essa situação aqui vocês vão adorar, porque anúncio para o WhatsApp é o que o pessoal está mais reclamando. E está fazendo tudo errado por isso. Mesma coisa, não adianta isolar mais. Você vai fazer a mesma estratégia, vários criativos com ângulos diferentes aqui, para a pessoa iniciar uma conversa no WhatsApp. E a mesma coisa vai acontecer. Descartando os erros, falta de orçamento que eu falei anteriormente e criativos não diferenciados o suficiente, descartou esses erros, você tem certeza que tem orçamento e criativos são realmente diferenciados, mesmo assim a meta colocando orçamento mais em um criativo só, você vai observar o seguinte, às vezes o criativo que gasta mais dinheiro é o que gera mais conversas iniciadas, mas não gera vendas. E às vezes os outros criativos que estão gastando menos dinheiro estão gerando vendas sem conversas iniciadas. Que maluco? Por que será? Porque a conversa já foi iniciada aqui, meu amigo. Não dá para uma pessoa iniciar uma conversa duas vezes, ela já está no WhatsApp. A partir do momento que ela clicou nesse anúncio aqui, foi para o WhatsApp e conversou, a conversa já está iniciada. Mas às vezes ela não fechou naquele momento e foi embora. E depois ela recebeu um novo anúncio seu. E nesse novo anúncio seu, pode ter sido esse aqui, de repente, ela clicou nele. E depois de clicar nele, foi para a conversa de novo. Não vai marcar uma conversa iniciada aqui, porque essa conversa já foi iniciada anteriormente. Ela foi atribuída a esse anúncio aqui. Mas a conversão aconteceu aqui. Ah, estão acontecendo conversões que não vieram dos anúncios. Então, sim, estão vindo do primeiro anúncio lá. Então tenha em mente que é igualzinho, tanto para vendas, para conversões, para mensagens de WhatsApp. É esse processo agora. Você vai ter que trabalhar criativos melhores, orçamento suficiente e uma esteira de criativos que te ajude a melhorar o ROAS do conjunto. Quem não entender esse jogo vai continuar quebrando a cabeça, duplicando o conjunto, criando competição no próprio leilão da meta e inflacionando o CPM em poucos dias e naquela roda de rato infinita de cria, duplica, mais criativos e etc. Sem nunca conseguir escalar uma campanha de verdade. E se você quer aprender fundamentos, entender essas coisas de uma vez por todas e parar de ficar acreditando em falácia de guru por aí, faça parte da Legião Adzeira. Lá a gente tem as nossas aulas mensais ao vivo. Sempre que sai uma atualização da meta, eu gravo uma aula imediatamente. Mesmo que não seja possível eu gravar um curso inteiro, eu tenho um Insights Lab. Cada coisa nova que surge, eu gravo uma aula imediatamente para os meus alunos. Sempre estamos discutindo os assuntos do mercado aqui no grupo do WhatsApp, que é praticamente uma mentoria em grupo. Cara, não tem como gerar mais valor para isso. E você paga o preço de um curso só e vai ter acesso a todo o meu catálogo, como uma Netflix. Sem contar que pode assinar até no Pix e pode cancelar a hora que quiser. Você entra agora, assiste o que você quiser. Se quiser cancelar mês que vem, pode cancelar. O que importa é que resolva e você consiga ter seus resultados. Valeu, um grande abraço e até a próxima.